tema da nossa reflexão nessa manhã é: onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 19. Desde já eu peço à igreja também oração, por minha família, principalmente pelo Levi, que uma vez mais adoeceu, por causa desse tempo. Desde quarta-feira ele começou, deu febre, agora está tossindo bastante. Essa madrugada o Manu não dormiu, ele passou a madrugada toda tossindo. Então esteja orando por nós, e já está sendo medicado, mas ore por nós, principalmente pela saúde dele, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 19. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos repetir? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Não feche a sua Bíblia. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Deus. Nós te agradecemos porque é claro para nós, ó Deus, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma semana vencida, Deus. Quantos desafios, ó Pai, quantas lutas, ó Pai, cada um de nós enfrentou aqui, ó Deus, e de forma diferente. Mas louvado seja Deus, ó Deus, porque mesmo às vezes caindo e levantando, mesmo, ó Pai, tendo sentimentos, ó Pai, que nos levam a desanimar, o Senhor nos sustentou uma vez mais e nos trouxe, ó Pai, na sua casa. E nesse domingo, ó Pai, principalmente, ó Pai, a partir de agora, nós pedimos que o Senhor renove as nossas forças espirituais, ó Deus. Que o Senhor possa capacitar cada um de nós. E que a partir de agora, Deus, haja espírito de iluminação, para que a gente possa compreender a Tua palavra, aplicá-la, ó Deus, à nossa vida diária, entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e que possamos sair daqui, ó Pai, não só com a cabeça cheia de informações, mas com o coração, ó Pai, cheio do Senhor nessa manhã. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, onde está o seu tesouro? Como nós olhamos para a vida, como nós enxergamos o mundo, o que nós pensamos de nós mesmos, e o fato de nós olharmos para o mundo, pensarmos sobre nós mesmos, inevitavelmente vai nos levar a viver de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, uma grande pergunta, e principalmente nessa introdução desse sermão, que nós precisamos gravar e levar para casa refletindo, é a seguinte: como nós olhamos para esse mundo? Como nós enxergamos a realidade? Como nós olhamos para a vida? E sem sombra de dúvidas, meus irmãos, a maneira com a qual nós olhamos para o mundo vai ditar a forma que eu e você vamos viver. A forma que eu e você vamos caminhar por esse mundo, caminhar por essa terra e andar por essa vida que não é fácil e que é muito e por demais complicado. E eu quero destacar que a forma que nós olhamos para a vida, a forma que nós olhamos para esse mundo, vai mostrar para nós os valores que eu e você vamos carregar. A vida é feita de princípios. Você desde novo, desde pequeno, desde quando você começou a sua vida nesse mundo, os seus pais implantou em você alguns princípios. A forma de você viver, a forma de você enxergar as coisas,
E como você olha para esse mundo, vai ditar para você, mostrar para você quais princípios você vai aplicar na sua vida. Mas uma outra coisa que eu quero destacar é que a forma na qual nós olhamos para esse mundo, nós enxergamos esse mundo, vai ditar para nós também as prioridades que nós temos. O que é prioridade para nós? O que de fato importa para nós? O que é significativo para as nossas vidas a ponto de eu e você darmos importância para isso? Muitos vão dizer que o que é prioridade para nós é a família. Outros vão dizer que o que é prioridade para nós é a nossa saúde, é o nosso emprego, é o nossos sonhos, nossos projetos. Então, a forma que você enxerga a vida, estou sendo entendido, irmãos, amém? A forma que você enxerga a sua vida e a vida como um todo, vai mostrar para você quais são as prioridades que você vai dar ênfase na sua existência e na sua realidade de vida. Esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, Jesus vai deixar claro para nós o que de fato importa. O que de fato deve ser prioridade para cada um de nós. E a maneira correta, exata, que nós devemos olhar para esse mundo. Não com uma perspectiva mundana, com uma perspectiva que esse mundo tenta ensinar para nós dia após dia, mas com uma perspectiva do reino de Deus. E mais do que isso, com o reino de Deus em primeiro lugar. Então, diante dessas verdades, de forma introdutória, eu quero destacar aqui alguns pontos. E o primeiro deles é que nós estamos agora, a partir de hoje, entrando numa nova sessão do Sermão do Monte. Já vimos muitas sessões e, por demais importantes, a última, por exemplo, que nós vimos foi sobre o Pai Nosso. E agora nós entramos numa sessão que poderíamos descrevê-la, nominá-la como: não fique ansioso. Não se preocupe. Você não tem motivos para ficar ansioso, você não tem motivos para ficar preocupado. E essa sessão vai do verso 19, você vai notar na sua Bíblia, até o final do capítulo 6, em que Jesus vai repetir as palavras para nós: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com os problemas desse mundo. Então, diante disso, diante dessas verdades, o que esse texto tem para nos ensinar nessa manhã? O que esse texto quer trazer para nós de forma prática para as nossas vidas nessa manhã? E o primeiro ponto da nossa reflexão, se você pode acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta, diz para nós o seguinte: qual é de fato a raiz da ansiedade? Qual é a raiz desse grande problema que todos nós enfrentamos dia após dia em nossas vidas? Acompanhe comigo o verso 19 mais uma vez. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Meus irmãos, uma grande pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: por que nós ficamos ansiosos? Quais motivos, dentre tantos, nos levam a ficar ansiosos? Por que a gente acorda muitas das vezes já com o coração acelerado, já preocupado? E quando nós vamos para o original para entender o significado da palavra ansioso ou ansiedade, é estrangular. É como se alguém agarrasse no seu pescoço e apertasse. É como se alguém sufocasse você. É como se alguém não deixasse você fazer algumas coisas. É como se você estivesse travado e as suas energias estivessem sugadas. Então, afinal de contas, o que pode nos deixar ansiosos? Qual é a raiz desse problema? Se vocês bem lembram, a sessão anterior ao Pai Nosso, nós tratamos sobre a hipocrisia, ok? A hipocrisia religiosa. E se você parar para pensar, refletir, eu quero mostrar para a igreja hoje que o problema do hipócrita e o problema do ansioso, como nós, é a mesma coisa.
É o mesmo problema e a mesma dificuldade. E o problema consiste em que nós nos voltamos para nós mesmos. Nós olhamos para nós mesmos. Qual a preocupação do hipócrita? A preocupação do hipócrita é viver a sua vida preocupado com aquilo que os outros pensam dele, com aquilo que os outros acham dele, com aquilo que os outros vão descrever sobre a sua vida de forma positiva. E isso é um grande perigo que pode nos levar, e nós observamos, a viver uma piedade na qual é falsa. Uma piedade que a gente quer tão somente que as pessoas façam o que para nós? Batam palma e digam: lá se vai uma mulher de Deus, lá se vai um grande homem de Deus. Ou seja, o grande problema do hipócrita é que ele se volta para si mesmo. E o grande problema do ansioso, e aqui que está um grande segredo, é que ele também se volta para si mesmo, entendendo o quê? Que ele, e tão somente ele, pode resolver todos os seus problemas. Nós paramos de olhar com a perspectiva do reino de Deus, de que existe um Deus que cuida de nós, e passamos a entender que eu e você vamos trazer as soluções de todos os nossos problemas. Nós vamos resolver tudo. Então, tanto o hipócrita como o ansioso não entenderam uma coisa que é básica para as nossas vidas, meus irmãos. Algo chamado graça de Deus. Graça de Deus. Aprender a depender da graça de Deus. E diante disso, diante dessa verdade, qual é a solução de Jesus e qual é o ensino de Jesus para solucionar esse problema? E eu quero deixar claro para os irmãos que a solução de Jesus para resolver esse problema não é o pensamento positivo. Porque, meus irmãos, a pessoa que é ansiosa, ela não vê, por muitas das vezes, a vida de forma negativa. Esse não é o grande problema dela, olhar para a vida com uma perspectiva negativa. Nosso grande problema, meus irmãos, também não é a baixa autoestima. Porque você pode pensar que você está ansioso, que você está ansiosa, porque na sua mente só tem pensamentos negativos. Ou que você tem uma baixa autoestima relacionada com você mesmo. Eu olho para o espelho e não me vejo da maneira e da forma que eu queria me ver. E por muitas das vezes isso deixa a gente ansioso, mas esse não é, e essa não é a raiz do problema. A raiz do problema na vida daquelas pessoas como nós, que são ansiosas, é que nos nossos pensamentos não tem espaço para a pessoa chamada Deus. A gente pensa em muitas coisas, mas no nosso pensamento a gente não coloca a pessoa chamada Deus. Salmo, capítulo 10, verso de número 4, diz assim para nós: em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. Então, um grave problema da nossa sociedade é que eu e você vivemos como se Deus não existisse. E se a gente pensa que Deus não existe, quem vai solucionar os nossos problemas? Quem vai resolver as nossas questões, nas quais, como os homens ontem a gente estava conversando, que são difíceis para nós? A gente vai tentar, meus irmãos, agarrar a vida com as nossas próprias forças. E esquecer de fato que existe um Deus que cuida de nós. Esquecer de fato que existe um Deus sobre as nossas vidas. A conquista da ansiedade, ela só vai ter início, meus irmãos, quando nós começarmos a priorizar o Senhor sobre as nossas vidas. Deu para entender isso, igreja? Nós só vamos começar a vencer a ansiedade quando Deus, quando nosso Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus for prioridade para as nossas vidas. For algo fundamental para as nossas vidas.
Mas a grande pergunta ainda permanece: por que você ficamos ansiosos? Por que a gente já acordou nessa manhã ansioso? E Jesus, como um verdadeiro médico, vai mostrar para nós, hoje, a primeira causa que nos leva a ficar ansiosos. O primeiro gatilho. E é esse que eu quero apresentar para vocês nessa manhã. Sendo assim, o segundo ponto da nossa reflexão nessa manhã é o seguinte: o grande problema de ter o nosso tesouro no lugar errado. O grande problema é a grande dificuldade de ter o nosso tesouro no lugar que não deveria estar, no lugar errado. Olha o verso 19 mais uma vez. Não acumule tesouro sobre aonde, meus irmãos? Aonde? Vou repetir de novo. Não acumule tesouros aonde? Sobre a terra. Então Jesus já dá o ponto de partida para nós, mostrando que só existem dois lugares que eu e você podemos ter o nosso tesouro. Ou no céu, ou na... Não existe o terceiro lugar. Cada um de nós que está aqui nessa manhã, ou tem tesouros na terra, ou tem tesouros aonde? No céu. E a primeira coisa que eu quero destacar dentro desse ponto é que a gente precisa tomar muito cuidado para não pensar que Jesus está falando aqui de dinheiro. Porque quando olhamos e falamos de tesouro, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Dinheiro, bens materiais, as nossas posses. Mas o que Jesus quer dizer para nós sobre tesouro é tudo aquilo que é precioso para nós. É tudo aquilo que é importante para nós, a ponto de eu e você colocarmos a nossa esperança. Isso é o nosso tesouro. E provavelmente nós temos aqui nessa manhã tesouros diferentes para cada uma pessoa que está presente aqui. Talvez, meus irmãos, o seu tesouro seja dinheiro, seja de fato as suas posses. Talvez o seu tesouro seja os seus filhos, seus bens materiais, os seus sonhos, o seu projeto. Agora eu vou colocar a minha vida aqui. Talvez o tesouro para mim possa ser o ministério. O fim último da minha vida seja o ministério. Então, tesouro para nós, não importa quão pequeno ele seja, mas tesouro para nós, meus irmãos, é tudo aquilo para o qual nós vivemos. Tudo aquilo para o qual nós vivemos. E a grande pergunta é: para que nós vivemos? E para o que nós vivemos? E nesse momento que você está refletindo e pensando, isso que nós, ou para o qual nós vivemos, este é o nosso tesouro. E a grande pergunta é: ele está na terra ou ele está no céu? Ele está na terra, ele está no céu. O nosso tesouro, meus irmãos, para deixar mais um ponto claro e específico, é aquilo que nós sonhamos acordados. É aquilo que arrebata os nossos pensamentos. É aquilo que, de repente, nós caminhando na rua, começamos a refletir, pensar e querer conquistar aquilo. Esse é o nosso tesouro. Isso que arrebata o nosso coração, porque no verso 21, Jesus vai dizer: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu. E nós aprendemos aqui que o coração é a centralidade do nosso ser. É quem nós somos. Então o nosso ser, a nossa alma, vai ser arrastada para aquilo onde está o nosso tesouro. O nosso tesouro. Mas a segunda coisa que eu quero destacar nesse ponto é como nós podemos acumular tesouros nesse mundo. Como eu e você podemos a cada dia, dia após dia, acumular tesouros nessa terra, nesse mundo. E a busca, meus irmãos, por segurança neste mundo,
pode ser uma forma de nós acumularmos tesouro nessa terra. Vou dar um exemplo. Nós, como pais e como mães também, nós queremos dar o quê? Uma boa vida para os nossos filhos. Queremos dar um conforto. E por muitas das vezes, se nós viemos de uma situação difícil quando éramos pequenos, nós vamos querer que os nossos filhos experimentem coisas melhores do que nós. Que os nossos filhos não passem as dificuldades que nós passamos e vivenciamos. Então a gente corre, se esforça, se dedica, se doa para ter uma vida segura nesse mundo, para ter uma vida melhor nesse mundo. Mas eu e você corremos um grande risco de viver toda a nossa vida procurando segurança nesse mundo. Entregar todo o nosso ser, toda a capacidade da nossa alma. Tá dando para entender, irmãos? Amém? Isso aqui é quase uma clínica nessa manhã. Da gente se esforçar ao máximo e gastar toda a nossa energia para dar uma boa vida para os nossos filhos, para dar uma tranquilidade no nosso lar. Mas a gente se esquece de uma coisa. Esses tesouros que nós acumulamos nesse mundo, o texto vai dizer que as traças e a ferrugem faz o quê? Corrói. E os ladrões escavam e fazem o quê? Roubam. Ou seja, são passageiros. Não permanecem, não ficam, não continuam. Será que Jesus está dizendo para nós, então, e vocês podem perguntar, pastor, então é errado eu ter riquezas? É errado eu fazer provisões para o futuro? É errado eu ter um plano de saúde? É errado eu ter uma boa vida? Lógico que não, meus irmãos. Porque senão, o próprio Deus ia repreender José quando ele fala o que para Faraó? Ajuntem durante esses 7 anos de fartura coisas, cereais, para os 7 anos de pobreza que virão. Senão o próprio Deus ia repreender Salomão e Agur, quando em Provérbios capítulo 6, verso 6, em Provérbios capítulo 30, verso 25, eles dão um exemplo para nós da formiga, que é trabalhadora e que faz provisões para o futuro. Então não é isso que Deus está dizendo para nós, meus irmãos. O grande problema é quando isso se transforma no fim último da nossa existência. No fim último da nossa vida. Viver por algo que é passageiro. Viver por algo que vai passar em um dia. Mas a terceira coisa que eu quero destacar ainda dentro desse primeiro ponto é que o perigo que existe dentro desse ensino. Se você parar para observar hoje as igrejas, e esse problema entrou dentro da igreja, as pessoas mostram para nós que o sinal da bênção de Deus é ter uma saúde boa, é ter muitas posses, é ter muito dinheiro, é ter muitas propriedades. E se você tem isso nesse mundo, você é uma pessoa que é abençoada por Deus. A bênção de Deus está na sua casa. E se você, dia após dia, é alimentado por esse ensino, o que vai brotar no seu coração? Ansiedade. De querer ter o que seu irmão tem. De querer conquistar aquilo que, vou nem dizer pastores, dizem que é o certo. Você acumular riquezas nesse mundo, andar de helicóptero, meu irmão. Se isso chegar na sua vida, louvado seja Deus. Mas isso não pode ser o fim último da sua vida. Em Marcos capítulo 4, eu já preguei nesse texto aqui, verso 18 e 19 diz assim para nós: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, as fascinações das riquezas e outras ambições aparecem e fazem o que com a palavra, meus irmãos? Qual o significado da ansiedade? Sufocar. Sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. O que Jesus está dizendo para nós?
que quando nós vivemos tão somente para as coisas desse mundo, a semente que um dia foi plantada no nosso coração, ela fica o quê? Infrutífera, porque você é levado a não se preocupar com o reino de Deus, mas se preocupar com as coisas deste mundo, desta terra, desta existência. Mas a verdadeira espiritualidade, ela é manifesta em nossas vidas, não pelo fato de nós termos bens ou não, mas o fato de todas essas coisas não ser donas do nosso coração, delas não dominarem a nossa vida, delas não serem senhores de cada um de nós. Mas o terceiro ponto e último ponto dessa reflexão, qual é o remédio então para esse problema? Dentro desse primeiro gatilho que dispara a ansiedade em nós, qual que é o remédio para esse problema? Acompanhe comigo o verso de número 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos lá. Toda mensagem, toda pregação, ela precisa ser prática. Ela precisa desembocar no nosso dia a dia da vida cristã. Então, como que a gente pode pegar esse texto que Jesus mostrou para nós agora, dizendo para nós que nós precisamos acumular tesouro no céu, e transformar em algo prático para as nossas vidas, para a gente sair daqui vivendo e praticando? A primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que eu e você precisamos entender uma coisa, que nós somos peregrinos nessa terra. Você deve viver nesse mundo sabendo que você não é desse mundo. Você deve viver na existência sabendo que um dia essa existência vai passar. Você deve viver nesse mundo entendendo, sabendo e tendo a perspectiva de que você não vai morar aqui, mas que você vai morar no céu. Qual era o grande exemplo dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11? Que eles viviam nesse mundo sabendo que eram peregrinos e forasteiros nessa terra. Eles viviam não pensando nessa pátria terrena, mas pensando na pátria celestial. Ah, mas pastor, e minha vida, e o dia a dia, e a correria, como que eu vou aplicar isso na minha vida? As pessoas que mais pensaram no céu foram as que mais abençoaram a terra. Entenderam isso? As pessoas que mais pensaram nas coisas do céu, do reino de Deus, foram as que mais abençoaram a terra, porque o seu coração não está preso a essa realidade. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que eu e você precisamos entender que nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Tudo que você tem, tudo que você tem não é seu. Não é seu. Tudo que nós temos é de Deus. E nós somos tão somente mordomos daquilo que Deus nos deu. E o fato de nós sermos mordomos nos leva a entender duas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que um dia nós vamos prestar conta disso. Deu para entender? Se nós somos mordomos, um dia o nosso Senhor, o dono dessas posses, vai requerer de nós que a gente preste contas. E inclusive do nosso tempo, porque até o tempo é um dom de Deus. E se somos mordomos do nosso tempo, nós temos dedicado nosso tempo para quê ou para quem? Mas a segunda coisa que a gente precisa entender como mordomos é que você precisa cuidar daquilo que Deus te deu de forma a glorificá-lo. Meus irmãos, sabe por que muitas pessoas não têm mais posses nesse mundo? A vida dela não é mais abençoada. Sabe por que Deus não dá? Porque se Deus desse, aquilo dominaria o seu coração. Se Deus desse,
ela se desviaria do caminho do Senhor. Meu pastor costumava usar uma ilustração, e ele fazia uma analogia, dizendo: eu tenho uma casa em Búzios, ok? Quem não queria ter uma casa em Búzios? Mas eu sei lidar com essa bênção que Deus me deu. Talvez se você tivesse uma casa em Búzios, você não estaria no culto aqui agora pela manhã. Você estaria onde? Na casa em Búzios. Está dando para entender? Então a gente precisa entender, meus irmãos, que a gente deve administrar aquilo que Deus nos deu para glorificá-lo, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero encerrar com algumas aplicações para as nossas vidas, fazendo a mesma pergunta que eu introduzi o sermão. Como você olha para essa vida? Com qual perspectiva você olha para esse mundo? Com a perspectiva do reino de Deus, de que Deus cuida de você? Independente dos desafios, dos problemas que você de fato precisa enfrentar, meus irmãos, a gente precisa entender que existe um Deus que cuida de nós. E você não vai conseguir resolver todos os seus problemas, porque tem coisas que você precisa tão somente dizer assim: Deus, é com o Senhor agora. E a grande diferença da perspectiva nossa para a perspectiva do mundo é que nós temos o Senhor, gente. Por que as pessoas do mundo agora estão desesperadas, mergulhadas em remédio, sem saber lidar com os seus problemas? Porque elas não têm Deus. E elas acham que pode resolver tudo com as suas próprias mãos. Mas quando nós olhamos para a vida com a perspectiva do reino de Deus, a gente vai ouvir da parte do Senhor: não se preocupem. Não se preocupem. Mas a segunda aplicação, e também uma pergunta que você e eu devemos responder para o nosso coração, é a seguinte: onde está o meu tesouro? Onde está o meu tesouro? Talvez seja essa a pergunta mais importante para nós nessa manhã. Para que ou para quem a gente tem dedicado as nossas vidas? Gastado o nosso tempo, as nossas energias, as nossas emoções? Mas a terceira coisa é a seguinte: como eu e você temos administrado aquilo que Deus nos deu, inclusive o nosso tempo. Mas a quarta aplicação: eu tenho ajuntado tesouros na terra ou no céu? Na terra ou no céu? Eu quero finalizar, vamos ficar de pé. Lucas, se puder abra comigo ou acompanhe aqui na projeção, Lucas capítulo 12. A partir do verso de número 15. Lucas 12, verso de número 15, diz assim para nós: então lhes recomendou. Quem lhes recomendou? Jesus, ok? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi, preste bem atenção, a minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado e para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com
o resumo de tudo aquilo que a gente falou. Jesus mostra para nós que loucura é a gente viver nessa vida tão somente preocupada em acumular tesouros nessa terra, mas a nossa própria alma não está preparada para Deus. Imagine se fosse conosco. Vamos aplicar para as nossas vidas? Se Deus dissesse para nós nessa manhã: louco, essa manhã lhe pedirão a sua alma. Para quem você tem preparado? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a juntar tesouros no céu e não deixar que a loucura das preocupações de acumular tesouros nesse mundo nos leve a ficar ansiosos. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nos nossos momentos, ó Pai, de crise, ó Pai, de ansiedade, que a gente saiba, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem cuidado das nossas coisas. E que nem tudo, ó Pai, nós vamos conseguir resolver. Nos ajude a viver dia após dia dependentes da graça do Senhor. Sabendo que o Senhor é o nosso Pai. E sabendo que o Senhor cuida de nós. Nos ajuda a sair daqui, ó Pai, acumulando tesouros, ó Pai, onde a traça não corrói e os ladrões não roubam. Nos ajuda, Deus, a viver para a glória do Senhor, como os mordomos do Senhor nessa terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.